Olá! Nessa aula vamos estudar um pouco mais sobre sintaxe com o professor Ricardo S. Você vai acompanhar as explicações do professor sobre predicação verbal, tema comum nas provas e que merece a sua atenção. Ótimos estudos para você! Olá, tudo bem? Começando uma unidade nova, a unidade da regência verbal. A regência verbal é um arranjo que se faz na frase para orquestrar o verbo e o seu complemento. Ricardo Erce é graduado em Letras pela PUC Minas, pós-graduado em Língua Portuguesa e Redação. Atua no magistério em cursos preparatórios para concursos públicos de todos os níveis e em cursos pré-vestibulares. É consultor educacional na área de metodologia didático-pedagógica, autor da coleção de livros didáticos para pré-vestibular e terceira série do ensino médio pela Lastro Educacional Editora. É autor da coleção para pré-vestibular da Rede Pitágoras, autor do livro de língua portuguesa para tribunais pela editora Juspódio, entre outros artigos, ensaios e materiais didáticos para concursos públicos. Uma banda tem um maestro, uma banda tem um regente. Qual é a função do regente? É reger, é coordenar, é dar as diretrizes para que toda aquela banda toque. Uma frase tem um núcleo verbal. Esse verbo, muitas vezes, precisa de complemento. Esse complemento, às vezes, pode ter preposição, outras vezes não. Então, o termo que completa um verbo, seja sintaticamente ou seja semanticamente, é um termo que está fazendo parte da regência verbal. Então, quando se fala em regência, fala-se das relações que pode haver entre um verbo e aquilo que o completa. Bom, eu disse completar sintaticamente ou completar semanticamente. Que é isso? Se eu digo, por exemplo, eu realmente preciso, mas não houve um contexto antes, você vai me perguntar assim, tudo bem, você realmente precisa de quê? Esse é um complemento sintático. Estava faltando um pedaço da frase. Agora, quando eu digo simplesmente assim, durante aquela viagem, todos se divertiram. Ponto. Já tem sentido. Mas se eu digo, durante aquela viagem, todos se divertiram muito, eu dei uma intensificada no divertimento, então eu completei só semanticamente. Eu não completei sintaticamente. Sintaticamente, o sentido já estava preenchido. Bom, certamente quando você estudava, você já encontrou uma questão assim, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. E vinha lá, marque 1 se o verbo for de ligação. 2 se o verbo for transitivo direto. 3 se o verbo for transitivo indireto. Lembra? Pois é. Esse é o objeto do nosso estudo de hoje. É o que a gente chama de pré-requisitos para a regência verbal. A nossa unidade de regência propriamente dita precisa dessa prévia. E essa prévia é o que a gente chama da predicação do verbo. Por exemplo, se eu digo assim, fizemos uma prova e o conteúdo da prova foi muito fácil. Qual é o verbo dessa frase? Foi. Foi é uma forma de que verbo? Do verbo ser. Isso é o que a gente chama de um verbo de ligação. Olha aqui. O conteúdo da prova foi muito fácil. Qual é o sujeito aqui? O conteúdo da prova. Qual é o núcleo desse sujeito? Conteúdo, porque é o primeiro substantivo e não está preposicionado. Observem que na frase existe uma palavrinha, que é um adjetivo, e que classifica ou que caracteriza o conteúdo dessa prova. Qual é essa palavra? Fácil. Então, você vai observar aqui comigo que o verbo ser, ele une o sujeito que está aqui em preto da palavra que é um adjetivo que exerce a função sintática que a gente chama de predicativo do sujeito. Opa, já começou a embolar o meio de campo. Não começou nada. Eu sei que você aprendeu que fácil é um adjetivo. Fácil é adjetivo
numa classificação morfológica. A classe gramatical chama-se adjetivo. E o adjetivo exerce uma função na estrutura sintática da frase. Quando o adjetivo der uma característica para o sujeito, ele se chama predicativo do sujeito. E o verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo. Mais um exemplo. Você é um estudante e você foi fazer uma prova. O nervosismo tomou conta. Aí eu digo, a estudante ficou tensa na hora da prova. Quando você tem isso aqui, o sujeito é a estudante. Tensa é um adjetivo que dá uma característica para essa estudante. Logo, esse é um predicativo do sujeito. Ficou, portanto, é um verbo de ligação. Repetindo, verbo de ligação liga o sujeito a uma característica dele. Verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo. Outro exemplo. Você é um oficial. Você cumpre os seus deveres. Você segue para o seu posto, fica ali prestando atenção em tudo que deve. E alguém reconhece, olha, o oficial permaneceu atento em seu posto. Qual é o sujeito? É você, o oficial. E se você observar, atento é o adjetivo que dá característica a esse sujeito oficial. Se o verbo permanecer liga o sujeito ao predicativo, ele é um verbo de ligação. Verbo de ligação, portanto, liga sujeito ao predicativo do sujeito. E atenção, um verbo de ligação não expressa ação. Permanecer atento é o estado em que ele se encontra. Estar bonito é como se está. Ficar apreensivo é a maneira de apresentação. Isso é verbo de ligação. Certo? Bem, o que é um verbo intransitivo? Um dia você certamente decorou um conceito assim. Verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo. Se a sua professora for igual a que eu tive, a minha professora dizia assim, olha gente, o verbo intransitivo é igual uma estrada intransitável. Não passa nada. Então, depois o verbo não passa nada. Isso induz a gente a procurar na frase os verbos e acreditar que intransitivos sejam aqueles verbos que estão no final. Porque se o verbo é a última palavra da frase, não passou nada depois dele, logo, ele é um verbo intransitivo. Bom, mas eu não digo necessariamente que um verbo intransitivo tem sentido completo, até porque eu acho essa expressão sentido completo pleonástica. Ela é redundante, porque sair para fora, só tem jeito de sair para fora. Subir para cima, só tem jeito de subir para cima. Ter sentido completo, se a coisa tiver sentido incompleto, ela não tem sentido. Mas a gramática está escrito assim. Bom, eu diria que o verbo intransitivo pode ter sentido, não que tem. Se eu digo, os inscritos no concurso já chegaram. Olha lá. Este verbo é intransitivo típico. É o verbo que terminou a frase. Depois dele não passou nada. Ele ficou lá bonitinho no final. Sujeito, os inscritos do concurso. Núcleo desse sujeito, inscritos, porque é o primeiro substantivo e não é preposicionado. Informação sobre esse sujeito. Chegaram. Tem alguma coisa depois? Não. Esse verbo, portanto, é intransitivo. Beleza? Outro exemplo. O homem, depois de muito sofrimento, faleceu. Faleceu, também terminou a frase. Também é um verbo intransitivo típico. Não passou nada depois dele. Qual é o sujeito? O homem. Qual é o verbo? Faleceu. Então, o verbo intransitivo, atenção, hein? Não é aquele que tem sentido completo. É aquele que pode ter. Tenho certeza também que você já ouviu isso aqui, que um verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento.
Aí você fala, professor, ter sentido completo e não precisar de complemento não é a mesma coisa? Não. Porque vou lembrar a minha fala inicial de hoje. Existe complemento sintático e existe complemento semântico. O verbo intransitivo não tem complemento sintático, mas às vezes ele precisa de um complemento semântico. Entendeu? Eu sei que não, calma. Complemento verbal, só existem dois. A gramática tradicional diz que o complemento verbal ou é o objeto direto ou é o objeto indireto. Nós já falamos ao longo de várias unidades de estudo sobre objeto direto. Até brinquei, disse que a gente pergunta, ok. Falamos do verbo com a partícula se, que pode ser transitivo direto ou indireto. Agora nós vamos definir o que vem a ser isso. Então, olha, o verbo intransitivo pode ter sentido ou não, ele só não pode ter um objeto direto ou indireto depois dele. Por exemplo, você já decorou um dia uma lista: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. Lembra dessa lista? Sabe ainda como ela se chama? Isso, verbo de ligação. Então, se eu disser assim, olha, eu tenho aqui dois sujeitos que não se toleram. E eles ficaram nervosos quando se viram. Eles ficaram nervosos quando se viram. Sujeito, eles. Característica desse sujeito, nervosos. Então, o ficaram liga o sujeito, eles, ao predicativo, nervosos. Como se chama esse verbo? Ficaram. Ah, mas isso você já sabia. Está na lista. Pode esquecer a sua lista. Olha essa outra frase aqui. Os adversários ficaram em uma sala reservada. Olha aqui. Eu não posso dizer que essa frase tem sentido. Posso? Os adversários ficaram. Onde? Como? Com quem? Está faltando alguma coisa. Só que eu acrescentei aqui uma expressão que indica lugar. Uma sala reservada foi o lugar onde eles ficaram. A locução que expressa lugar é uma locução adverbial de lugar. Locução adverbial é classe gramatical. A função sintática das locuções adverbiais é a função sintática que se chama adjunto adverbial. Isto é, na minha frase, eu tenho um sujeito, os adversários, um verbo, ficaram, e um adjunto adverbial, em uma sala reservada. Logo, esse verbo não tem predicativo. Logo, esse verbo não é de ligação. Olha outro exemplo. O rapaz, infelizmente, morreu pela manhã. Morreu é um verbo. Eu poderia falar assim, o rapaz, infelizmente, morreu. Acabou tudo, a vida do cara, a frase, enfim. Mas eu acrescentei que ele morreu pela manhã. Coloquei de novo uma locução adverbial de tempo, que é um adjunto adverbial. Então eu tenho o sujeito, o rapaz, eu tenho o verbo morreu e tenho um adjunto adverbial de tempo. Isso também é verbo intransitivo. Então o verbo intransitivo ou é aquele que encerra a frase, ou é aquele que pode, mesmo não tendo sentido completo, vir seguido de um adjunto adverbial. Ele só não pode ter objeto direto e objeto indireto. Está complicando? Então vamos dar uma pausa e na outra unidade de estudo a gente define isso com mais calma e eu aguardo você. Até lá. Aproveite o espaço Minhas Anotações logo aqui abaixo de nossa tela e tome nota dos principais tópicos. Você não precisa mudar de janela e pode anotar enquanto assiste a aula. Aproveite que essas anotações ficarão salvas e você poderá consultá-las de onde estiver. Até mais!